havia lugar. Se você tiver com a sua Bíblia, eu queria pedir para você abri-la no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 26. O texto fala sobre o momento em que é anunciado a Maria que ela ficaria grávida por intermédio do Espírito Santo, sendo ela ainda virgem. Diz assim, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26 até o versículo 38. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Ele foi enviado a uma virgem desposada ou noiva de um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que é que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, a sua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Então o anjo se ausentou. A gente vai parar aqui essa narrativa. Vamos pedir a Deus instrução, que Ele mesmo, a sua graça, nos ensine a palavra do Senhor. Vamos orar. Estamos, ó Deus, congregados aqui fora hoje, mas na tua presença, como sempre. E o que precisamos é que o Senhor nos faça entender muito além da narrativa ou do texto. Por favor, ó Deus, abre-nos o entendimento, capacita-nos, que todos nós aqui possamos receber um pouco da porção do Senhor, na medida do teu Espírito, no nome de Jesus. Amém e amém. Talvez aqui muitas mulheres já tiveram a sua gravidez, já tiveram seus filhos, sabem a experiência de ter um filho, sabem a experiência também de estar grávida. Nós estamos orando agora como igreja por uma moça da nossa igreja que está grávida, está lá no hospital agora, e ela está com uma gravidez de alto risco. Teve muito sangramento, o líquido da placenta diminuiu muito, o bebê correu sério risco de morte, e nós oramos por ela e estamos orando por ela. Cada dia ela manda um relato dizendo como é que está, e ela diz assim a cada dia: é um milagre, é um milagre. Talvez algumas mães sentiram a gravidez sem perceber a dimensão do milagre que estava acontecendo dentro de si. Uma vida estava brotando, uma coisa inimaginável. Ninguém pode conceber a vida a não ser Deus. E Deus resolveu agraciar muitas das senhoras que aqui estão, dando-lhe filhos. E vocês, diferente de nós homens, puderam desfrutar o privilégio de abrigar no seu ventre uma criança. Que privilégio, que bondade de Deus. E talvez você reconheceu que enquanto crescia e gestava aquela criança, você reconheceu que era um milagre, era a bondade de Deus, era a generosidade que estava acontecendo. Nós, homens, pais, observamos aquilo,
Vemos a barriga da nossa esposa crescendo. Sentimos quando apalpamos, quando pomos o rosto, sentimos o toque. Nós acompanhamos mais meio que de fora. Mas a mulher sente nas suas entranhas, porque elas abrigam o nascimento de uma nova vida. A história de Maria é a história de uma jovem muito piedosa, gente que anda com Deus com seriedade, gente que quer viver do jeito correto na presença de Deus, não por causa de fachada, não porque quisesse aparecer para os outros, mas porque ela amava Deus, porque ela tinha de fato no seu coração um profundo amor por Deus. E ela foi contemplada, diz o texto na oração que ela canta, que ela foi contemplada na sua humildade. Deus olhou para ela e chamou ela de muito favorecida, muito agraciada, uma mulher cheia de graça. Deus disse: essa aqui é especial, essa aqui vai ser aquela que vai promover o milagre do nascimento do meu filho. Ela vai sentir nas suas entranhas a vida que eu vou pôr lá, e ela vai pôr no mundo o meu filho eterno. Esse é o Natal. O Natal é uma mulher muito piedosa, mas apenas uma mulher como eu e você, gente que de repente é recebida por Deus para um projeto que é uma gravidez distinta de todas as outras gravidez. Essa é a gravidez do Filho de Deus, do Deus que vai se fazer carne. E por isso o Natal é a celebração disso. Deus eterno, o Deus que criou os céus, que criou a terra, o Deus que fez a história acontecer, aquele que é soberano, maior do que tudo, maior do que os astros na amplidão. Esse Deus resolveu se fazer pequeno, se fazer gente, para ser chamado de Jesus, que quer dizer Salvador, para ser chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Por isso, vamos ver essa história na perspectiva de Maria. Eu preparei aqui alguns slides para a gente seguir. O Natal é o eterno plano de Deus em se tornar história humana. Eu, essa semana, parei para observar várias definições a respeito do Natal. E a gente precisa dimensionar mesmo o Natal, para que ele não passe por a gente sem que, de alguma maneira, ele esteja dentro da gente. Maria não conseguiu passar pelo Natal sem que o Natal estivesse dentro dela. Mas talvez muita gente passe pelo Natal como se o Natal fosse apenas uma festa de família, uma festa de igreja, uma festa dos outros, mas não fosse alguma coisa com a gente, que tivesse alguma coisa a ver com a gente. Essa definição que está na tela, ela fala de um plano de Deus que vai se fazer história humana. É nesse sentido que eu queria pensar com você, que o Natal também diz respeito a você. Eu posso dizer para você, com toda certeza que eu tenho no meu coração, que Deus tem um plano eterno para você. O que é que quer dizer isso? Que antes que você nascesse, lá na eternidade, Deus pensou em você, Deus amou você, Deus sentiu nas entranhas dele você, e ele pensou a seu respeito, e teve bons pensamentos a respeito de você, e quis fazer bons planos. Ou seja, como diz o Salmo 139, antes que a gente tivesse nascido, todos os nossos dias foram escritos, determinados, cada um deles, quando nem a gente havia ainda sequer. Por isso, pensa que se o Natal é o plano eterno de Deus se fazendo história, talvez alguns planos de Deus para você precisem ser concebidos na sua vida, precisem virar Natal, precisem virar história, precisem virar realidade. Talvez eles estão sendo abrigados dentro de você, ainda estão no coração de Deus,
Mas Deus, talvez essa noite, descendo sobre nós, queira dizer para mim e para você que há uma história boa, uma história realmente boa, que pode ser vivida por mim e por você. Na história de Maria, o começo da história não foi muito boa. O anjo apareceu para ela e o texto diz para nós que ela era uma virgem que nunca tinha tido nenhuma relação com nenhum homem. E de repente o anjo chega para ela e fala assim: você vai ficar grávida. E ela diz: ah, não. Ela se perturba, diz o texto, ela fica confusa. Como é que vai ser isso? Eu não estou entendendo muito bem essa história. Eu não tenho relação com homem nenhum. Vai me prejudicar. Naquela época, naquela sociedade onde Maria vivia, uma mulher que aparecesse grávida, sendo ela noiva, como era o caso de Maria, ela seria considerada adúltera. E havia uma lei em Israel, que se uma mulher adulterasse e um homem adulterasse, eles seriam levados para fora da cidade e eles seriam apedrejados até a morte. Sabe o que significa isso? Que quando o anjo disse para Maria o plano de Deus para a vida dela, perturbou o coração dela, porque ela ficou pensando: esse plano não é bom, isso vai me prejudicar. Esse plano que o Senhor está tendo para mim é um plano que vai me perturbar a vida. As pessoas vão olhar para mim com maus olhos, a minha reputação vai ser mexida. Pior que isso, pode ser que eu seja morta. Eu não estou gostando não, Deus, desse plano. Talvez seja essa a reação que nós temos quando Deus quer nos tratar, quer nos abençoar, quer nos conduzir pelos planos dele. Talvez a gente tenha algum tipo de resistência, porque a gente pensa assim: será que Deus tem realmente bons planos para mim? Vivendo a situação que a gente vive no país hoje, uma situação de descrédito, com crise em todos os níveis e em todas as áreas, a gente está desacreditado mesmo. Mas talvez essa crise que a gente tem de descrédito nos políticos, descrédito no Estado, descrédito no outro, talvez ela tenha sido superdimensionada e a gente passou a desacreditar de Deus também. E é por isso que talvez esse Natal que vivemos esse ano seja um dos natais mais sem esperança que já tivemos na nossa história. As pessoas estão cabisbaixas, estão tristes, porque no descrédito entre os homens, parece que o nosso coração foi tão contaminado que nós também desacreditamos de Deus, e desacreditamos do seu plano, e desacreditamos do seu amor. É como se Deus não se importasse, é como se Deus tivesse dado de mão e dito: olha, vocês que se virem. Mas eu preciso dizer para você, toda vez que Deus se avizinha da nossa história, é para dizer: eu tenho um bom plano para você. Mas quando Ele se avizinha, é natural que o nosso coração se perturbe como o coração de Maria, e a gente diga assim: sei lá se esse negócio vai dar certo, de alguma maneira eu posso ser prejudicado, eu acho que não é tão bom assim. Maria ficou assim. Veja o que aconteceu com José. O texto diz para nós que José, texto de Mateus, José, que era o seu noivo, que estava pronto para casar-se com ela, José, quando soube que Maria estava grávida, ele, não querendo difamá-la, ele resolveu sair em secreto. Sabe o que quer dizer isso? É que esse homem era um homem de um coração muito generoso. Quando ele recebeu a notícia, ele pensou: ela me traiu, ela teve relação com algum outro homem. Mas em vez de ele ficar simplesmente tomado de ódio, de rancor, ele pensou: eu não vou divulgar essa notícia, eu não vou falar mal dela, eu simplesmente vou fugir dessa história, eu não quero mais tê-la como esposa, porque afinal de contas ela me traiu. Ele resolveu abandoná-la. Foi isso que ele fez. E o anjo chegou junto de José e disse assim: não temas tomar Maria por esposa, porque ela não te traiu. Na verdade foi o Espírito Santo que desceu sobre ela e concebeu o filho que há no ventre dela. Receba ela como esposa, José. Perceba que José, à semelhança de Maria, quando ouve a notícia dos planos de Deus, além de se perturbar, ele toma a decisão de fugir. Quanta gente já fugiu? Quanta gente tem fugido de Deus? Quanta gente, quando vê que as coisas
tão de mal a pior, quando vê que as situações ficaram duras e difíceis, talvez hajam até com generosidade e digam: eu não vou prejudicar ninguém, mas foge de Deus, foge do compromisso com Deus, foge da igreja, foge da vida com Deus. Quantas pessoas hoje na sociedade do Brasil estão vivendo sem igreja, estão vivendo sem Deus, estão vivendo sem vida real, uma vida que Deus valorize. José foi avisado pelo anjo que o plano de Deus era bom, e José creu. Eu preciso dizer para você que hoje Deus é quem está dizendo para você que o plano dele é bom, mas crer depende de você. O crer não depende de Deus, depende de você. É você tomar uma iniciativa e dizer: Senhor, eu creio. Maria tomou iniciativa, e eu gosto de ver o que Maria diz. Ela diz: aqui está a serva do Senhor. Veja o que ela diz. Ela não diz: aqui está a mulher piedosa, aqui está uma mulher santa. Ela era piedosa, ela era santa, mas ela não diz isso. Ela diz: aqui está a serva. Ela simplesmente se coloca numa posição de submissão, e ela se consagra. Ela diz: que se cumpra em mim o seu plano, ó Deus, faça a sua vontade em mim. Eu só sou um receptáculo, meu corpo é simplesmente para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Pode me usar. Eu preciso dizer para você que uma nova vida, um Natal de verdade, sempre acontecerá na nossa história à medida que tomamos essa iniciativa. A iniciativa de alguém que creu. A iniciativa de Maria é se consagrar. Ela vai lá e diz: eis-me aqui, ó Deus, faça em mim o que o Senhor quiser. Ô querido, o que você tem feito? Diz a verdade. Você tem dito a Deus: Senhor, eu me consagro, eu me entrego a Ti, eu quero viver e provar do Senhor? Ou você tem simplesmente vivido os dias num corre-corre, num frenesi, num cansaço, que nunca para se consagrar? Maria se consagrou. E tem mais. O texto diz que o Senhor contemplou na humildade da sua serva, e então gerou nela o próprio Jesus Cristo. A palavra aqui a destacar é humildade. Como vamos viver o plano de Deus sem humildade no coração? Sem uma disposição de que Deus seja maior do que a gente. Sem uma disposição de que Deus possa ter uma opinião diferente da gente e a gente se submeta a Ele. Sabe, irmãos, está acontecendo uma coisa muito grave nos nossos dias. A gente diminuiu Deus. A gente fez Deus ser como se fosse qualquer um. E se Deus disse para a gente que quer alguma coisa, a gente bate boca com Deus. A gente diz para Deus: não topo não, e acabou-se. Quem manda na minha vida sou eu. Quem define sou eu, porque o corpo é meu. Quem define a minha história sou eu, porque sou eu que vou viver. Então, Deus, dá licença que eu estou passando, tá? Essa é a atitude que é natural nos nossos dias. Não é nem a atitude de um ateu, porque o ateu considera, na sua lógica, que Deus não existe. A nossa atitude, de certa forma, é pior do que a do ateu, porque a gente considera que ele existe, mas a gente desconsidera o seu amor, a sua soberania, a sua grandeza, e tratamos como se fosse simplesmente um igual, ou às vezes até um inferior, um subalterno, que a gente pudesse mandar. Eu queria confrontar você, e eu queria confrontar com muito amor. Por que seus planos têm dado tão errado? Por que você tem sofrido tanto?
Por que você tem passado tanta crise? Por que será que o nosso país, o Brasil, tem vivido esse marasmo? Será que só é erro dos governantes ou tem o nosso erro também? Eu queria confrontar você com amor, porque a atitude de humildade só faz bem. Enquanto a gente continua sendo o Senhor da nossa vida, a gente precisa se responsabilizar pelos resultados. A gente não pode culpar mais ninguém pelo que a gente está colhendo. Mas se a gente tem de verdade no nosso coração humildade para dizer: Senhor, eu sou pequeno. Senhor, eu não tenho como abrigar o Senhor no meu coração, nem na minha vida. Mas que se cumpra em mim o que o Senhor quiser. Quando tomamos uma atitude como essa, eu posso dizer para você que o Natal nasce. O Natal chega. E o Natal é o desenrolar do plano de Deus na história. É Deus começando a entrar na história como Deus Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É uma nova história de verdade. É uma história onde a gente tem prazer de viver, porque Deus passa a ser amigo, companheiro leal, fiel. Onde o amor de Deus passa a ser sentido e não apenas sabido. Onde a gente começa a ter nas nossas entranhas vitalidade e força para continuar crendo, mesmo quando não há esperança. Para continuar vivo e sólido, mesmo quando tudo está acabando. Um Deus real. O Deus presente. O Deus que entra na história. O Deus que faz a história valer a pena. Maria diz: desde agora eu serei chamada de bendita entre os homens. Ela podia ter pensado no começo: mas minha reputação, mas vão me matar, não vai dar certo esse plano. Mas na hora que ela vive a humildade e se consagra diante de Deus, ela passa a começar a provar de verdade um prazer. E ela diz: eu não sei como os homens vão me chamar, como vão me ver, mas eu sei de uma coisa: o Senhor agindo e entrando na minha história, eu serei bendita, bem falada, bem-aventurada. E nós evangélicos quase sempre não falamos tão bem de Maria quanto deveríamos. Porque por iluminação do Espírito, cheia do Espírito Santo, ela diz: desde agora todas as gerações me chamarão de bendita, bem-aventurada, mulher feliz, mulher plena, satisfeita. Natal é isso. Natal é Deus entrar na história. E quando Deus entra na história, a gente está feliz. Natal então é felicidade. Por isso é bom a gente dizer Feliz Natal. Feliz Emanuel. Feliz Deus conosco. Seja bem-vindo, Senhor. Venha fazer parte da nossa história. Eu queria chamar você para orar. Eles vão passar o cabo para o outro computador e a gente vai assistir um vídeo. Enquanto eles estão passando o cabo, eu queria convidar você para orar. Você pode fechar os seus olhos, talvez, se você quiser. Talvez você não tenha a prática disso, não tenha o costume. Mesmo se não tiver, puder, feche os olhos um pouquinho. Eu queria que você pensasse: se Deus não pode entrar na sua história hoje para fazer alguma coisa nova e melhor como Ele queira, será que hoje você pode se consagrar ao Senhor e dizer: toma minha vida, Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser? Será que hoje você pode se submeter a Deus com humildade, dizendo: o Senhor sabe melhor do que eu como deveriam ser as coisas na minha vida? Será que hoje a gente pode ter um Natal de verdade, como Maria teve, e hoje a gente abrigar dentro de nós o verdadeiro Natal? Vamos orar. Ó Deus, tem histórias aqui representadas de muita dor,
de gente que já sofreu demais, Senhor, de gente que já perdeu até a capacidade de chorar, de tanto que sofreu. Tem gente aqui, Senhor, que está marcada por muito sofrimento. Meu Pai, hoje nas histórias que vivemos, nós pedimos a Tua intervenção. Desça sobre nós, Emanuel. Venha participar conosco da história. Venha fazer a nossa história uma história nova, diferente. Nos abençoe, Senhor. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor. A gente vai assistir um vídeo, assim que puder. Amém? Muito fraquinho. Amém? Que tal esse ano que Deus está providenciando, esse novo ano, 2017, ser um ano onde a gente põe o nosso coração, a nossa experiência nas mãos de Deus para transformar essa